Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, versos 1 a 6. Carta aos Romanos, capítulo 7, versos 1 a 6. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. De modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que permaneçam o outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Irmãos, a palavra de Deus, a doutrina, o ensino bíblico a respeito da conversão cristã, quando Paulo vem descrevendo, aqui aos Romanos, quando de escravos do pecado nós passamos a ser escravos de Deus, quando servos do pecado passamos a ser servos de Deus, se pelo nascimento nós somos servos do pecado, mas pelo novo nascimento agora passamos a ser servos de Deus. Essa experiência cristã, ela é uma experiência rica, é uma experiência maravilhosa demais para ser resumida, assim, numa única comparação, numa única ilustração, numa única analogia. Por isso Paulo aqui vai usar duas analogias, duas imagens para nos ajudar a entender. E a primeira delas é a da escravidão, falei sobre isso domingo passado. Paulo usa a analogia, a ilustração da escravidão para nos ajudar a entender como nós somos libertos e como nós agora passamos a ser, em Cristo Jesus, livres para servir a Deus. Então, nós precisamos de ajuda, e Paulo nos dá essa ajuda quando usa essas imagens, as imagens da escravidão, e mostrou para nós a origem dessas duas escravidões, a escravidão ao pecado e a escravidão a Jesus, essa escravidão a Deus. Eu gosto da palavra escravidão, porque é a palavra que a Bíblia usa. Talvez algumas pessoas tenham uma certa dificuldade de dizer, pastor, usa uma palavra mais palatável. Falar que nós somos escravos de Deus, usa uma outra expressão, mas a Bíblia fala que nós somos escravos, ou do pecado, ou de Deus. Não é possível as duas coisas ao mesmo tempo. E Jesus falou sobre isso muitas vezes. Os irmãos se lembram
quando ele olhou as pessoas que eram escravas do dinheiro, ele disse: você não pode ser escravo de Mamon e ao mesmo tempo escravo de Deus. Ou você serve a Mamon, as riquezas, ou você serve a Deus. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. E é isso que o apóstolo Paulo mostra para nós. Com relação à origem, essas duas escravidões têm origens bem diferentes, mas são semelhantes na maneira como elas se desenvolvem na nossa vida. Nós nascemos escravos do pecado, e você vai encontrar e conviver com pessoas nesse mundo em que o pecado tomou conta mesmo, em que ela está mergulhada, ela está lá na lama do pecado. É uma pessoa totalmente entregue aos seus instintos mais animais, e faz aquelas coisas que você pensa assim: como é que essa pessoa foi capaz de fazer isso? Mas você esquece que a mesma natureza que está dentro dessa pessoa, que você condena e que você se entristece muito de vê-la fazendo aquilo, essa mesma natureza está dentro de você, e que você também pode ser capaz de fazer as mesmas coisas e até piores. Tudo vai depender, às vezes, do tempo, da oportunidade, né? Não tem o ditado que diz que a oportunidade faz o ladrão? Você já tem dentro de você essa natureza ruim de se apropriar do que não é seu. E se esse pecado, se a natureza pecaminosa está crescendo, está se desenvolvendo dentro de você, quando chegar a oportunidade, você vai fazer, você vai adulterar, você vai roubar, você vai... Irmão, estou entendendo? Está entendendo? Então, a escravidão, o pecado, ela não fica estacionária, ela cresce, ela se desenvolve. Se você deixar a natureza pecaminosa, se você não lidar com a natureza pecaminosa que habita dentro de você, seguir o seu curso, a gente já sabe onde ela vai terminar. Por isso que você vê pessoas que a princípio pareciam pessoas tão certas, pessoas tão crentes, mas no fim da vida desanda, faz coisas terríveis. Depois de anos, às vezes, né, em que aparentemente parecia ser uma pessoa íntegra, se revela uma pessoa, né, totalmente entregue aos seus instintos os mais perversos. Assim também, por outro lado, a nossa escravidão a Deus, o nosso serviço a Deus, a maneira em que o Espírito Santo vai santificando nossas vidas, também se desenvolve. A cada dia, a maneira que a vida vai seguindo, é preciso que a minha santificação vai se tornando cada vez mais perfeita, mais próxima da natureza de Jesus, porque santificação é descrita nas Escrituras como Deus fazendo, através da graça, você cada dia mais parecido com Jesus. Cada dia. Isso é santificação. Há coisas na minha vida que há algum tempo eu não dava bola, não era tão importante para mim, mas agora é extremamente importante. Coisas que de repente não me incomodavam tanto, ultimamente tem me incomodado muito. E eu tenho buscado, graça de Deus, para que elas sejam vencidas. E graças a Deus têm sido vencidas. Porque há um poder habitando em mim e em você, que faz de nós cada dia pessoas mais parecidas com Jesus ou cada vez mais entregues à natureza pecaminosa. E os resultados, é claro, são diferentes. Os resultados, quando eu cedo e quando eu vivo sendo dominado pela natureza pecaminosa é um, mas os resultados de quando o Senhor habita em mim e Ele realmente me guia e dirige a minha vida, então são outros. Como ele vai dizer aqui no capítulo 26, verso 21 e seguinte, ele diz: naquele tempo, que fruto vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham.
porque o fim delas é morte, não tenha dúvida. Deixa o pecado tomar conta do seu coração, da sua vida, para você ver só o que vai acontecer. Morte. Agora, depois libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para a santificação, é para uma vida nova, é para uma vida diferente. Então, é claro que a pessoa que está vivendo debaixo do pecado, aí é uma certa liberdade, mas os frutos que ela vai colher, ela vai fazer o que ela quer, quando ela quer, do jeito que ela quer, segundo a sua própria natureza, né? As pessoas às vezes dizem, escuta o seu coração. Perigoso, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Se não for um coração lavado, né, realmente pelo sangue de Jesus, e que está buscando, né, pela graça de Deus, não permitir que seja, né, seja manchado, que seja sujado aquele coração que foi lavado pelo sangue de Jesus. Então, o fim vai ser coisas das quais você se envergonha, como diz o verso 21. Mas como é que o pecado produz morte, irmãos? O pecado produz a morte quando a Bíblia descreve que a nossa condenação é por causa do pecado, a nossa separação de Deus acontece por causa do pecado. Isso funciona, como Paulo já falou aqui, se você não obedece à lei de Deus, você se torna escravo da natureza pecaminosa, que se manifesta através de egoísmo, que se manifesta através da luxúria, da amargura, do orgulho, do materialismo, da preocupação, da ansiedade, do medo. Então esses pecados são escravizantes. E quanto mais você dá liberdade para que a natureza pecaminosa, né, tenha liberdade na sua vida, mais essas coisas escravizam. Por exemplo, se a pessoa é escrava de um sentimento de aprovação, porque a carne pede isso, o pecado pede isso, a natureza pecaminosa que habita em mim, que habita em você, pede aprovação. A gente quer ser aprovado pelos outros, não é verdade? Você quer que você faça, seja aprovado, seja elogiado, seja reconhecido. Aí, se isso não acontece, você se torna amargurado, você se torna, né, invejoso, se torna inadequado, porque alguém lá no seu escritório elogiou o seu colega de serviço e não elogiou você. Aí você começa a se sentir inadequado. Será que eu sou um cara capaz mesmo de fazer, de desenvolver essa função? Porque você está buscando aprovação, e se ela não vem, você se torna escravo de sentimentos que derivam daí. A pessoa que corre atrás, que é escravo do sucesso, ela quer prosperidade, ela quer cada dia, né, mais estar em evidência. Isso gera medo, isso gera preocupação, porque quanto mais você olha para a sua vida e você não entende, não percebe que o sucesso realmente está batendo a sua porta, você fica apavorado. Então, qualquer coisa que você adore, qualquer coisa que você busque, e que se torna central na sua vida, e que se torna importante demais na sua vida, você acaba se tornando escravo disso aí. Há pessoas que buscam visibilidade, buscam se tornar importantes,
buscam cargos importantes. E quando isso não acontece, preocupação, né? Então, qualquer coisa que você adore, qualquer coisa que você busque mais do que a Deus mesmo, porque o pecado, ele promete muito, mas entrega pouco, ou nada. Porque as pessoas aí guiadas, controladas, dominadas pela sua natureza pecaminosa, e que para elas essas coisas que são importantes, estão dizendo para você o tempo todo. Como eu li um dia, né, a pessoa que busca o sucesso, né, e um dia alcança o sucesso, só para descobrir que ela apoiou a sua escada na parede errada. Porque quando ela chega lá em cima, ela percebe que não é isso que dá sentido, dá significado à vida dela. Isso é escravidão, escravo do prazer, né? Escravo do dinheiro, escravo de projeção, escravo de reconhecimento. Isso é um círculo vicioso, cujo fim é morte. Porque você tenta se apoderar de algo que jamais vai poder satisfazer. Jamais. Isso a Bíblia chama de idolatria. É isso que é idolatria. Não é só ajoelhar-se diante de uma imagem, mas é ajoelhar-se diante dessa busca daquilo que o pecado coloca diante de você. Então, as consequências, entretanto, da minha escravidão a Deus, eu colocar a minha vida a serviço não do pecado, mas a serviço de Deus, são contrárias, totalmente diferentes, completamente diferentes. Verso 22 do capítulo 6, Paulo diz aqui: eu vou ter um fruto para a santificação. O fruto que você escolhe é para a santificação. E o fim, neste caso, diz Paulo, é a vida. Não é morte, é vida. E é vida eterna. Mas as pessoas que se oferecem para a obediência a Deus, elas crescem no fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? É alegria, paz, mansidão, domínio próprio, controle, bondade e assim por diante, amor. Porque o pecado, a natureza pecaminosa que habita em mim, habita em você, é um Senhor que sempre paga as contas dele em dia e à vista. Você recebe o seu salário em dia e à vista. Verso 23, o salário é a morte. E interessante que o pecado, ele paga o que nós merecemos. Né? Porque entregues à natureza pecaminosa, o que é que nós merecemos? A palavra de Deus diz: salário. Merecemos um salário. E que salário esse? É a morte. Mas a vida que recebemos de Deus, que vem como resultado da nossa obediência a Deus, não é recebida por merecimento. Não vem por merecimento. Vem por graça de Deus. Quem serve ao pecado merece a morte.
E não é que quem serve a Deus merece a vida, não. Não é que merece a vida, ela é um dom gratuito de Deus, como Paulo vai dizer. Por melhor que seja o nosso serviço a Deus, por melhor que você procure servir a Deus, ouvir a Deus, obedecer a Deus, no final você vai dizer o quê? Somos servos inúteis. Porque a gente só fez aquilo que devíamos fazer. Lucas 17, verso 10. Esse é o dom gratuito de Deus. Porque agora eu tenho um novo Senhor. Um Senhor que oferece satisfação, que oferece plena satisfação àquele que trabalha para Ele. Ser escravo de Deus vale a pena. Porque os frutos vale a pena. Então, aqui no capítulo 7, Paulo vai usar uma outra imagem. Então, estava me referindo àquilo que vimos já domingo passado, que tem a ver com a primeira figura que Paulo usa, que é a figura da escravidão. Mas Paulo vai usar uma outra figura aqui para ajudar a gente a entender a conversão. O que acontece quando nós saímos do reino das trevas e somos transportados por Jesus para o reino da luz. Você não pode estar nos dois reinos ao mesmo tempo. E aqui Paulo está usando uma outra imagem, que é a imagem do casamento. Versos 1 a 3, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que ser escravo do pecado é ser escravo da lei, porque a lei insufla a nossa natureza pecaminosa. E ele usa o casamento. Ele diz que o casamento aqui é um relacionamento legal e restringe as pessoas. Tanto o marido quanto a mulher estão ligados, estão presos um ao outro enquanto estiverem vivos. Porque desde o início essa é a proposta de Deus para o casamento. Deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, e agora são os dois, uma só carne, e o que Deus uniu não separe o homem. Esse é o projeto de Deus para o casamento. E você só vai ser livre se você é casado ou casada. Você só vai ser livre se o seu marido ou sua mulher morrer. Enquanto isso não acontece, você estar preso. Porque Paulo diz, verso 1, a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive. Ele usa o casamento como ilustração. O pecado só tem domínio sobre mim e sobre você enquanto estamos vivos. Mas como no casamento, se qualquer um dos dois morre, então ambos estão livres da lei do casamento, não estão mais ligados, diz ele aqui no verso 2. Né? A mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele vive. Então, no caso, é a morte do marido, é o que faz a diferença aqui nesse relacionamento. Porque se ela se casa, se ela se une a um outro homem, estando ainda vivo o marido, diz o texto, ela é considerada adúltera. Aquele casamento deixou de ser um casamento legítimo. E aqui nos versos 4 a 6, Paulo aplica isso a nós. Ele diz, enquanto a morte do marido que liberta a esposa para que possa casar de novo, no nosso caso, é a nossa morte em Cristo.
Nós morremos com Cristo. Isso nos liberta para contrair um novo matrimônio, para contrair um outro casamento. Estamos casados com a natureza pecaminosa, agora estamos casados com Deus, presos a Deus, escravos de Deus. Então, tornar-se cristão é uma transformação radical naquilo que se refere ao meu relacionamento e à minha obediência. E essa é uma figura fantástica, não é isso? Nós estamos casados com Cristo. Ser cristão é apaixonar-se por Jesus, é estar ligado a Jesus num relacionamento legal agora, ainda que pessoal, mas é tão abrangente quanto o casamento. Quando você se casa, nenhuma parte da sua vida deixa de ser afetada. O casamento, corretamente entendido, significa que compromete a nossa vida toda. Estar casado, então, é essa a resposta que Paulo dá a essa pergunta. Será que o cristão pode viver da maneira como bem entende? Porque ele faz essa pergunta 2 vezes. Claro que não. Se você está apaixonado por Jesus, se você está casado com Ele, ligado com Ele, então, assim como o casamento, que implica obrigações, se eu estou casado, eu não posso mais continuar vivendo como solteiro. Embora tenha muitos homens casados, infantis, imaturos, que acham que pode continuar vivendo como solteiro. Mulheres também. E embora casadas, insistem em continuar vivendo como se fossem solteiras. Mas há deveres e há obrigações, há uma contrapartida entre homem e mulher no casamento. E essa possibilidade de que eu possa experimentar amor, intimidade, aceitação e segurança que eu não conheceria de outra forma, sendo solteiro. Mas em virtude desse amor e dessa intimidade, a perda da nossa liberdade é um prazer. Abro mão com prazer dessa liberdade que eu tinha como solteiro, porque aquilo que eu posso experimentar agora no casamento é incomparavelmente melhor. Não é um fardo. Em um bom casamento, a vida inteira é afetada. A vida inteira é transformada pelas verdades, pelos desejos da pessoa a quem você ama. Você tem prazer em proporcionar prazer à pessoa que você ama. Busca descobrir as vontades do ser amado. Não é assim que a gente faz num bom casamento? A gente tem prazer. Fica feliz. Até em fazer mudanças na nossa própria vida. Abrir mão de vontades para que a pessoa com quem nós casamos de fato seja feliz. E há muito tempo atrás eu ouvi uma frase que é verdadeira: você não casa para ser feliz. Já ouviu isso? Eu vou casar porque eu quero ser feliz. Mas você não casa para ser feliz. Você casa para fazer a outra pessoa feliz. E no processo de fazer a outra pessoa feliz, você é feliz. Eu me submeto a Deus, eu obedeço a Deus, eu me caso com Jesus, não para que Ele me faça feliz, para que Ele atenda os meus desejos, não, mas para que eu possa fazer, e o meu desejo é fazer a vontade dEle, servir a Ele. E na medida em que eu faço isso,
ele vê o fruto do seu penoso trabalho, lembra de Isaías 53? E ele fica satisfeito, ele se alegra com isso, e ele tem prazer de cuidar de mim. Como a gente leu aqui, nessa manhã nós estamos refletindo sobre o Deus que nos adota como Pai, o Deus que nos cuida como Pai, o Deus que faz de nós pessoas frutíferas pelo Pai, do Pai, o Deus que quer nos instruir como um Pai que ama. Essa é a resposta do apóstolo Paulo a respeito da maneira como nós estávamos antes ligados, à natureza pecaminosa, ao pecado que tinha domínio sobre nós, e agora a nossa relação com Jesus. Nós passamos a andar com Jesus. Essa figura do casamento e a figura e a metáfora da escravidão são textos paralelos para nos ensinar a mesma coisa. A necessidade de que as paixões podem ser inflamadas pela lei, é verdade, mas o amor a Deus também é inflamado a nós, dentro de nós, pelo Espírito Santo que habita em nós. Mas será que isso então nos dá direito de viver da maneira como nós bem entendemos? Não, nós estamos casados com Jesus, estamos apaixonados por Jesus. Você quer agradar a Jesus? Teu coração, diante das situações, pergunta: será que Jesus vai se agradar disso? Ou será que nem passa pela sua cabeça? Você só pensa em obter aquilo que você acredita que vai te dar prazer. Nem sequer passa pela sua cabeça se Jesus vai se agradar ou não. Se Jesus vai estar contente com isso ou não. Se você vai estar agradando. Se você vai estar sujando o coração que um dia Jesus lavou com o seu sangue. Nem está aí. Coração em que ele escreveu o nome dele com sangue. Você nem está preocupado. Nós obedecemos, irmãos. Servimos a Deus com alegria. Obedecemos aquele a quem nós oferecemos o nosso serviço, a quem nós oferecemos os nossos membros, vivemos para agradar aquele com quem estamos casados. Houve época em que fomos escravos do pecado, é verdade, e nós obedecíamos e nos sujeitávamos a essa natureza pecaminosa. Houve uma época em que nós fomos casados com a lei e que fomos controlados pela nossa natureza pecaminosa, buscando, talvez até numa religião, e talvez até para mim, para você, em algum momento, a fé cristã se tornou uma religião, mas não um relacionamento vivo, cheio de desejo de agradar a Deus. Mas agora, unidos a Jesus, tudo isso mudou, e mudou de um modo completo, e mudou por toda a eternidade. Somos escravos de Deus. Como poderíamos pecar? Por que nós faríamos isso? Não é? Pertencemos a Cristo como a sua noiva. Não é isso? A palavra de Deus diz que a igreja, eu e você, somos a noiva de Cristo. Sabendo que Ele morreu por nós, como nós poderíamos não viver para agradar a Ele? Uma gratidão amorosa, cheia de amor.
Essa é a resposta definitiva para a pergunta do apóstolo Paulo. É saber que você está em Cristo. E isso leva você a dizer do fundo do seu coração: eu viverei para ou como escravo de Jesus. Não viverei mais como escravo do pecado. Que diferença essa compreensão precisa fazer na sua vida hoje, na minha vida, na nossa vida hoje? Que o Senhor faça de nós essas pessoas que exemplificam para o mundo o que significa não ser mais escravo do pecado, mas ser escravo de Deus.